Jesus, meus amados, tudo bem com vocês? Eu passei alguns dias sem gravar vídeo aqui pro canal, que eu tive ocupada aqui com muitos afazeres, mas eu estava orando, clamando ao Senhor, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração para que eu pudesse falar aqui para os irmãos, as pessoas que são inscritos aqui neste canal, meus irmãos. Eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês sabem que este canal não é monetizado, né? Eu não tenho inscrito suficiente para monetizar o canal. Mas eu gosto de falar da palavra do meu Deus, eu gosto de meditar, tirar uns momentos para meditar na palavra de Deus. E eu não medito só quando venho gravar aqui no canal, mas quando Deus me dá essa oportunidade de meditar aqui junto com os irmãos, eu me alegro. Eu me alegro pela vida de cada um de vocês, meus amados irmãos. E é um canal pequeno, está crescendo aos pouquinhos, mas eu sou grata a Deus, porque foi o Senhor que colocou no meu coração este canal, foi o Senhor que me deu condições de gravar aqui, é o Senhor que me dá inspiração na sua palavra, e então eu sou grata a Deus. E eu quero meditar com vocês em 2 versículos da Bíblia, que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, meus amados irmãos, o que o nosso Senhor Jesus Cristo quis dizer para nós aqui através dessa palavra? Sempre durante a noite, quando eu me deito, depois que eu faço a minha oração, eu fico meditando, pensando no Senhor, e o Espírito Santo sempre vem ministrar no meu coração uma palavra, né? E eu estava meditando, e o Senhor colocou essa palavra aqui no meu coração. E aí eu comecei a me analisar a mim mesmo, né? Porque quando a palavra de Deus, ela é como um espelho. A gente olha, a gente lê a palavra e a gente se observa se a gente está de acordo com a palavra de Deus. E aí eu comecei a me analisar a mim mesma, para poder entender este versículo. O Espírito Santo falou claramente assim na minha mente, me explicando este versículo, meus amados irmãos. O que é os olhos? Os olhos diz que é a janela da nossa alma, ou seja, por onde a nossa alma vê as coisas, por onde a nossa alma percebe as coisas. É através dos nossos olhos, aquilo que a gente olha, não é assim? Então, às vezes, quando a gente olha para uma pessoa, antes mesmo dela abrir a boca, a gente já faz, como é que eu vou usar, qual é a palavra que eu vou usar? A gente faz uma ideia de como é aquela pessoa, né? A gente faz uma ideia. Aí, quando a pessoa começa a conversar, a gente vai concluindo aquela ideia. Mas a nossa primeira ideia das pessoas, a gente faz quando a gente olha ela mesmo antes delas abrirem a boca. Porque a expressão da pessoa comunica, né? A expressão dela, se ela tem um rostinho assim fechado, sério, concentrado, já está comunicando ali, já está passando uma comunicação, né? Se ela é uma pessoa mais expansiva, mais comunicativa, se ela é uma pessoa mais sorridente, que gosta de mostrar os dentes, também ela já está comunicando. A forma dela se vestir, a roupa também já está comunicando. Qual é a mensagem que ela está passando através daquela forma? Aquela pessoa que se veste mais social, aquela pessoa que se veste mais despojada, né? Mais esportiva. Então, tudo comunica. E aí, o que o Senhor falava comigo no meu coração? Que quando a gente olha para as pessoas e a gente vê coisas boas nas pessoas, que às vezes a gente nem conhece muito aquela pessoa, a gente está começando a conhecer, né? Eu estou num processo assim de conhecer pessoas novas, né? Então, meus amados irmãos, qual é a primeira impressão que a gente tem daquela pessoa? O que a gente nota naquela pessoa? A gente vai notar tudo, é óbvio, né? Porque pessoas que são observadoras, pessoas que estão se comunicando, elas vão notar tudo.
Nós vamos notar as qualidades e vamos notar os defeitos. Mas o que a gente vai dar mais evidência lá no fundinho da nossa mente? Às vezes coisas que a gente não fala para as pessoas. A gente não fala, mas a gente pensa. Quanta coisa que a gente não fala e a gente pensa, meus irmãos, a respeito das pessoas. A ideia que a gente faz das pessoas, não é verdade? Às vezes a pessoa nem imagina a ideia que a gente faz delas. E aí o Senhor ministrava no meu coração. Quando a gente consegue pensar coisas boas a respeito dos outros, é porque os nossos olhos são bons. Quando a gente consegue ver as qualidades e aquelas qualidades se tornam maiores que os defeitos, é porque os nossos olhos são bons. Mas quando a gente olha para as pessoas e na maioria das vezes a gente só vê defeito, a gente só vê erros, a gente só vê as coisas ruins, o problema às vezes não está na pessoa, está em nós. Os nossos olhos que não são bons. Os nossos olhos que às vezes são maldosos, os nossos olhos que às vezes têm muita inveja, né? E aí o Senhor me fazia meditar, o Senhor ministrava no meu coração. Coisa linda, irmãos, quando o Espírito Santo vem ministrar no nosso coração, meus irmãos. É muito maravilhoso, o Espírito Santo é muito lindo. Eu estou olhando para dois lados, que eu estou gravando em 2 aparelhos. Então ele é maravilhoso, meus irmãos. Ele ministrava no meu coração e eu pude me alegrar com o Senhor. Às vezes eu choro, meus irmãos, porque eu sinto que é o Espírito Santo que está me ensinando a sua palavra e ministrando no meu coração. Então eu me alegro e choro de alegria. E aí, meus amados irmãos, eu pude observar que eu sempre procuro ver o lado bom das pessoas. Então, tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A vantagem é que os nossos olhos são bons. A vantagem é que a gente está de acordo com a palavra, está agradando a Deus. Essa é a vantagem. A desvantagem é que se a gente colocar muita expectativa naquela pessoa, que a gente só vê coisas boas, quando a gente vê uma coisa ruim, muito assim, gritante, a gente vai se decepcionar também mais, né? Quando a gente coloca muita expectativa, se a gente se decepcionar, a decepção é maior, tá? Então essa aí é a desvantagem, nós temos que ter cuidado com isso. Por quê? Porque ninguém é perfeito, todos nós vamos ter os nossos altos e baixos, qualidades e defeitos, erros e acertos, isso é normal do ser humano, tá? Mas aqui a Bíblia nos ensina que se os nossos olhos, a forma como a gente vê as pessoas, a forma como a gente vê as coisas, são bons, então todo o teu corpo fica cheio de luz, porque a gente está no caminho certo. A gente está no caminho da gentileza, no caminho da bondade, no caminho da educação, né? Quando a gente olha as pessoas e vê pessoas que têm qualidades, a gente sente vontade também de estar junto com aquela pessoa, né? Quando a gente vê coisas boas numa pessoa, a gente vai admirar, a gente vai aprender com essa pessoa. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu encontrar uma pessoa que tem algo de bom para passar para mim, com certeza eu vou ter aquela pessoa como amiga, eu vou aprender com ela, vou respeitá-la, né? Por quê? Porque é a pessoa que tem algo de bom para passar para mim, tem um ensino, tem algo de Deus para passar para mim, né? Ao contrário também, quando a gente vê pessoas que não têm essas qualidades, a gente também, a nossa tendência natural é ficar distante daquela pessoa. Orar sim, porque temos que amar a todos para que Deus venha transformar essa pessoa, mas não temos vontade de estar perto, não temos o que aprender com aquela pessoa, porque ela não tem coisas boas para passar para a gente, né? E como que a gente adquire essas coisas boas, meus irmãos? Como que a gente consegue chegar nesse padrão de ter olhos puros, olhos de luz, como diz a palavra? Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Como que a gente consegue chegar nesse nível, nesse padrão, meus amados irmãos? Existem duas formas, duas maneiras. Primeiro, existem pessoas que já são por natureza, né? Coração mais bondoso. Às vezes o temperamento também trabalha para isso, a personalidade também contribui para isso, a forma como a pessoa foi criada, a forma como a pessoa recebeu a educação, a forma como a pessoa recebeu o carinho, né? Às vezes existem aquelas pessoas, meus irmãos, que tiveram uma infância muito dura, uma infância muito sofrida, mas são pessoas que têm um coração bom, são pessoas que têm um coração puro. E às vezes existem aquelas pessoas que tiveram uma infância de muito carinho, foram muito mimadas, tiveram todas as suas vontades satisfeitas. E às vezes são pessoas más, são pessoas egoístas,
pessoas que não têm amor, que não sabem de... Então, meus amados, voltando aqui de novo, eu parei um pouquinho que o cachorrinho estava latindo e continua latindo. Ele não quer parar de latir, ele quer pregar junto comigo. Então, como eu estava falando ali, né? As pessoas que tiveram aquela criação mais rígida, outros tiveram uma criação melhor. E são, às vezes, pessoas egoístas, pessoas ruins, pessoas... E, às vezes, também pode ser o contrário. Então, é uma série de fatores que desenvolve a personalidade das pessoas. Nosso temperamento, nós já nascemos com ele e Deus não muda, tá? Nosso temperamento é inato, já nascemos com ele e Deus não muda. Mas a nossa personalidade a gente adquire através daquilo que a gente aprende. Então, como que a gente consegue chegar a esse nível que a Bíblia nos pede, de ter olhos bons, de ter pureza no nosso coração? Como que a gente consegue esse nível? Através das informações que a gente adquire, através daquilo que a gente aprende, através da palavra de Deus, através das orações. E o Espírito Santo vai nos moldando, ele vai transformando a nossa vida, transformando a nossa mentalidade, nos ensinando como que ele quer. Então, meus amados irmãos, a partir do momento que a gente vai entendendo a forma que nós agradamos a Deus, a forma que nós devemos ser, nós vamos nos moldando à palavra de Deus. Nós vamos nos colocando de acordo com a palavra de Deus. Não é um processo fácil, meus irmãos, mas é bom quando a gente consegue chegar neste nível de entendimento, de transformação da palavra de Deus, né? Aí o que mais nós vemos também que vai concordar com isso que nós falamos? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Então aqui o apóstolo Paulo ensinando como que as pessoas deveriam se comportar, como que as pessoas deveriam agir e como que nós conseguimos a este nível aqui, alcançar este nível, meus irmãos, à medida que nós dedicamos tempo na oração, tempo meditando na Bíblia, um tempo com aquilo que a gente está absorvendo através das mídias sociais, né? O que a gente está colocando na nossa mente? O que a gente está colocando diante dos nossos olhos? Então, tudo isso, meus irmãos, vai ser o resumo da forma como a gente vai ver as pessoas, da forma como a gente vai reagir, é de acordo com aquilo que a gente recebe, daquilo que a gente se alimenta espiritualmente, né? Outro dia eu estava ouvindo também alguns canais, tem alguns canais aqui, meus irmãos, no YouTube, que eu acompanho porque eu gosto muito. Eu sinto Deus na vida dessas pessoas, eu vejo Deus na vida dessas pessoas que ensinam a palavra, então eles têm algo de bom para passar e eu aprendo com eles. E eu estava pensando que coisa incrível é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos faz, nos aproxima, às vezes, de pessoas que a gente nunca conversou pessoalmente, que a gente nunca viu pessoalmente, mas ele nos torna semelhante àquelas pessoas. Às vezes eu vejo pessoas falando e eu me identifico tanto com aquelas pessoas e eu penso, meu Deus, como pode? Eu não conheço essa pessoa, eu não convivi com essa pessoa também não me conhece, mas é incrível como nossos pensamentos se tornam tão parecidos, as nossas ideias se tornam tão semelhantes. E aí eu fiquei pensando, por que será que isso acontece? E o Senhor ministrou no meu coração, porque é o Espírito Santo, é o mesmo. A Bíblia fala, é o mesmo Espírito que distribui os dons diferentes para as pessoas. É o mesmo Espírito Santo que habita na vida de pessoas diferentes. Então, a ação do Espírito Santo nos torna semelhantes, né? E a Bíblia também fala, tem um versículo que fala que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, que somos de Deus. Então, quando nós vemos uma pessoa agindo ali pelo Espírito Santo, falando pelo Espírito Santo, nós vamos também nos identificar com aquela pessoa. Nós vamos concordar com aquela pessoa, porque é o mesmo Espírito que habita na vida daquela pessoa, habita na vida daquele que está ouvindo, quando ele tem o Espírito Santo. Então é lindo como o Espírito Santo nos une, nos faz ser um em Cristo, né? E por isso também que a Bíblia fala, meus amados irmãos, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque o Espírito Santo tem mais liberdade de trabalhar, porque o Espírito Santo que age na minha vida,
com os meus defeitos e qualidades, é o mesmo Espírito que vai agir na vida do meu irmão, da minha irmã, também com os seus defeitos e qualidades diferentes do meu, com as suas capacidades diferentes da minha, né? Então, o mesmo Espírito que age na minha vida, que me deu um certo tipo de dom, é o mesmo Espírito que deu um outro dom diferente para o meu irmão, para a minha irmã. Então, o que faz? O dom dele, o meu dom, unidos, contribui para quê? Para a edificação do todo, que é o corpo de Cristo, né? Então é lindo trabalhar o Espírito Santo, é lindo como a forma como ele age na nossa vida, meus irmãos. Então, o que eu vejo, o que o Espírito Santo ministra no meu coração, meus amados irmãos, com tudo isso que a gente falou aqui, meus irmãos, que nós temos que olhar para a palavra de Deus. Nós temos que observar a palavra de Deus, nós temos que ver o que está escrito nela, se nós estamos andando de acordo. Para quê? Para não sermos enganados. Porque às vezes também, se a gente tiver uma aparência, vamos supor assim, só lá no corpo de Cristo. No corpo de Cristo eu sou perfeito, no corpo de Cristo eu prego certinho, como está na Bíblia. No corpo de Cristo as palavras saem maravilhosas, tudo de acordo como está escrito. Mas se eu não pôr em prática, se eu não viver no meu dia a dia, não adianta nada, eu estarei me enganando a mim mesmo. Ou até enganando as pessoas que me ouvem, porque as pessoas vão ouvir as palavras e pensar, nossa, que palavras bonitas, que palavras estão certinhas, estão de acordo com a Bíblia, mas se eu não praticar para mim no meu dia a dia, não adianta nada. Então eu não vou desfrutar dessa comunhão com o Espírito Santo verdadeiramente. Eu serei então uma farsa, né? E nós não queremos isso, meus irmãos. Então nós temos que observar a palavra de Deus, observar aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração, porque às vezes a gente pergunta para Deus, Senhor, como está a minha vida perante Ti? O Senhor está se agradando de mim? Então, quando o Espírito Santo vem ministrar no nosso coração, meus amados irmãos, ele vai ministrar de acordo com o que está escrito na palavra. Ele vai ministrar de acordo com os ensinamentos que ele deixou ali para nós, né? Então, a palavra de Deus é um espelho para a nossa alma. Quando nós olhamos ali os que está escrito na palavra, nós temos que nos analisar com sinceridade, né? Com sinceridade. Se nós conseguirmos analisar com sinceridade e ver se realmente estamos de acordo com aquilo que está escrito na palavra, então nós vamos ver como está a nossa vida espiritual diante de Deus. É por isso que eu gosto de estar sempre ouvindo a palavra, né? Então, como eu falei para vocês, tem alguns canais que vale a pena. Tem outros canais que não vale a pena, meus irmãos. Tem outros canais que às vezes a gente escuta e é só fofoca, a gente vê que é só pessoas se utilizando de outras pessoas famosas para ganhar inscrito no canal, para ganhar like, para também ficar conhecido, para fazer crescer o canal deles, mas é só fazendo fofoca, fazendo intriga, e então a gente vê que não vale a pena isso aí. Não vale a pena a gente se alimentar, se contaminar com isso aí, tá? Mas tem uns canais que são bons, são pessoas às vezes simples, pessoas humildes, que pregam a palavra com simplicidade, que ensinam coisas básicas da palavra, o que é necessário, porque sempre vai ter aqueles que estão vindo atrás de nós, que às vezes não conhecem. Às vezes a gente pode desprezar um conhecimento ou uma palavra, porque a gente pensa assim, mas eu já conheço essa palavra, mas pensa que tem gente que não conhece, pensa que tem gente que precisa ouvir aquela palavra, que às vezes você já está cansado de saber, né? Então eu sempre penso assim, meus irmãos. Então tem alguns canais aqui que eu quero indicar para vocês agora, tá? Eu sei que o meu canal, meus irmãos, é pequenininho, mas vamos supor que tem alguém aqui, e esses canais que eu vou indicar são canais grandes que eu digo em número de inscritos, tá? Mas são pessoas simples, são pessoas humildes, são pessoas de Deus, pessoas que têm o mesmo Espírito Santo que eu tenho também, apesar de meu canal ser pequenininho, tá? Mas eu quero indicar porque vamos supor que tem alguém aqui que é inscrito nesse canal e gostaria de se inscrever também nesses outros canais que eu vou indicar agora. Eu quero dizer para vocês que vale muito a pena, é muito bom mesmo. Eu me alimento, me fortaleço com essas pessoas e recebo muito deles, tá? Então eu vou falar para vocês agora aqui esses canais que eu acompanho e para mim tem sido bênção na minha vida, tá? Então vamos lá, meus irmãos, a indicação dos canais. A missionária Isabel Ferreira, ela faz oração todos os dias, meus irmãos, e é muito bom. Eu boto as orações ali às vezes e vou orando com ela. Na madrugada, de manhã, às 3 da manhã, às 7 da manhã, meio-dia, ela está sempre ali orando, intercedendo, uma mulher corajosa,
uma mulher que realmente demonstra amor de Cristo. A gente vê pelas palavras, pela pregação dela, que ela tem amor de Jesus no coração, tá, meus irmãos? Então vale muito a pena mesmo, porque é uma pessoa muito, muito, muito de Deus mesmo, muito de Deus. Admiro demais essa irmã. Também pastor Júlio Carmo. Pastor Júlio Carmo é uma bênção na minha vida, meus irmãos. Toda manhã ele coloca um vídeo no seu canal. Acredito que a maioria de vocês conhece essas pessoas, né? Porque são canais grandes, mas se não conhecerem, vale a pena se inscrever, tá? Uma bênção, pastor Júlio Carmo, sempre tem uma mensagem ali, uma direção espiritual para a nossa vida, então eu ouço muito ali o pastor Júlio, e às vezes incrível, ele tá falando ali, eu tomo aquilo para minha vida, assim como um ensinamento pessoal para minha vida, assim como eu e tantas outras pessoas inscritos no canal dele também, tá? Pastor Samir Mauro, é um canal pequeno também, tá começando agora, mas é muito bom. O nome desse canal, se não me engano, é Sabedoria que Vem do Alto, pastor Samir Mauro, muito bom também, homem de Deus, tá? Uma benção, muito bom de ouvir, explica a palavra muito bem explicadinha. Pastor Luciano Martins, acredito também que todos conhecem, ele é muito conhecido, um homem que tem muito conhecimento na palavra, meus irmãos, explica a palavra de uma forma muito assim, linda de ver, porque ele tem muito conhecimento mesmo, uma benção de Deus, homem de Deus. E também é para aqueles que gostam, meus irmãos, de mensagem de libertação, mensagem assim de libertação, e tem outro nome que chama isso aí, não é libertação, mas eu vou deixar assim porque eu não me lembro agora. Pastor Oswaldo Lobo, muito bom também este pastor aí, tá? Nesse nível assim, mais nessa pegada mais assim de libertação, tá? Aquelas pessoas endemoniadas, aquela coisa toda. Toda a palavra de Deus, irmãos, é proveitosa, né? Para nos corrigir, para nos ensinar, para nos advertir. Toda a palavra de Deus tem proveito. Então, Deus usa várias pessoas, como já falei aqui, né? Cada um com seus defeitos e qualidades, que todos nós seres humanos temos, mas Deus usa todos, meus irmãos, para ajudar a edificação do corpo. Então, na internet não tem só coisas ruins, tem muitas coisas boas na internet. Basta a gente filtrar aquilo que a gente vai absorver, aquilo que a gente escolher, dirigido pelo Espírito Santo, aquilo que a gente vai ouvir, aquilo que a gente vai botar para dentro da nossa mente, para dentro do nosso coração, né? Para dentro dos nossos olhos, o que, é que a gente vai estar olhando ali, o que a gente vai estar aprendendo ali, meus irmãos, para edificar e fortalecer a nossa vida, tá bom? Então, antigamente eu lia muito, eu lia mais do que agora, admito a vocês, né? Agora eu leio mais a Bíblia, livros assim não tenho lido muito, mas esses canais têm me ajudado bastante também na minha edificação, tá bom? Então eu indico para vocês, se alguém quiser aproveitar, tudo bem, se não quiser, tudo bem também, né? Eles não precisam da minha indicação, né? Eu tô fazendo isso porque senti no meu coração, mas eles não precisam da minha indicação. São canais bem abençoados por Deus, graças a Deus por isso, tá bom, meus irmãos? Então fica essas dicas aí para vocês, para que a gente possa meditar na palavra de Deus e nos fortalecer a cada dia, meus irmãos, cada dia nos fortalecer mais na presença de Deus, amém? Para estarmos prontos quando o nosso Senhor Jesus vier, para sermos aprovados pelo nosso Deus, que Ele possa se agradar de nós, tá bom? Eu sempre oro por vocês também, por todos os irmãos, minhas irmãs que estão inscritos neste canal. Como já falei aqui, eu não tenho como saber quem são os inscritos no meu canal. Tem algumas pessoas que às vezes aparecem para mim, pessoas que eu não conheço, tá bom? Mas as pessoas que me conhecem, também não sei se tem alguém aí. Então, meus irmãos, mas acredito que tem alguns sim. Mas Deus sabe, Deus conhece. E eu sempre oro por vocês e coloco vocês diante de Deus nas minhas orações, tá bom? E também peço que vocês orem por mim, para que o Senhor me abençoe, para que o Senhor me dê graça, para que eu possa continuar contribuindo um pouquinho mais com a sua obra através da sua palavra, tá bom? Deus te abençoe, beijo no coração.